Ser um marqueteiro estratégico não significa mexer menos em ferramenta, mas significa mexer mais em pessoas. No episódio de hoje, a gente vai falar sobre gestão de times, cultura de growth e o papel real do líder de marketing. Porque o gestor não faz anúncio, ele forma quem faz. Se você não sabe contratar, desenvolver e organizar talento, não importa o quanto você entende de marketing, o crescimento não vai ser sustentável. Sejam todos muito bem-vindos. Estamos começando aqui o episódio de número 16 do podcast da Academia de Marqueteiro. Lembrando que a Academia de Marqueteiro é um ambiente, um lugar de mentoria para você que quer se formar aí como um mentor estratégico, como um marqueteiro estratégico, não um mentor. Né? É um espaço de mentoria onde a gente auxilia você a vender o seu serviço de marketing estratégico, montar o seu produto, seu portfólio de serviços estratégicos e entrar no mercado com esse produto, sendo um marqueteiro mais valioso, né? Um marqueteiro mais focado ali na camada estratégica e cada vez fugindo um pouco da camada operacional. A gente sabe que na entrada do operacional, a barreira de entrada no marketing ela é muito baixa, é um oceano vermelho absurdo, todo mundo que trabalha com marketing entende muito bem disso, e a forma da gente se manter relevante, trabalhar com mais qualidade, a gente entende que é ser cada vez mais estratégico. Ainda mais, né, com robôs querendo roubar o seu emprego. Então, quanto mais estratégico, é mais importante. Eu sou o Temo Mori, né, sou um dos fundadores aqui da Academia de Marqueteiro e não estou sozinho aí, estou com meu parceiro de academia, Eduardo. É isso aí. Boa tarde, bom dia, boa noite para todo mundo aí. Bom, a gente escolhe os temas que a gente vive, né? A gente já falou algumas vezes aqui e a gente está vivendo alguns clientes aqui, alguns casos nesse exato momento sobre esse assunto, né? Sobre apresentação de planejamento. E aí, colocou na mesa um plano, quem executa, como executa, quando executa, tem gente, não tem gente, tem capacidade para executar ou não, porque do que você começou a falar aí, eu comecei a lembrar um cliente meu que uma vez eu fechei um contrato e ele falou, cara, eu não aguento mais contratar e ninguém serve aqui, ninguém faz direito, não sei o quê. E aí eu fui dar uma analisada, né, na forma como eles contavam as pessoas, o cara que estava contratando não sabia o que ele precisava. E aí é lógico que ele vai contratar errado, né? Então tem bastante coisa para contar aí hoje sobre saber contratar é um dom, né? Não é qualquer um que sabe contratar. Tem técnicas, você tem que saber do negócio, conhecer, mas, cara, você tem que ter aquele feeling ali para saber contratar certo. Senão você contrata um jogador de futebol para jogar basquete. É isso. Você não sabe que você está contratando um jogador de futebol para jogar basquete porque você não entende, né, dos detalhes do que tem que ser feito. Você acha que você precisa marcar ponto, né? E daí você preciso fazer passar a rede, mas que rede? Então, às vezes o dono do negócio, o diretor ali, um cara que uma empresa menor, uma empresa média, ele de fato não tem ninguém que consiga fazer um processo seletivo, porque não é igual contratar um cara para contabilidade, para o financeiro, para engenharia, e aí não é desmerecer ninguém, nem valorizar ninguém, não estamos falando disso, estamos falando que a tecnicidade, né, a diferença de você olhar para o marketing hoje, ver quantas cadeiras diferentes tem, as pegadinhas que a gente sabe que tem, como o cara se vende e tal. O cara é muito fácil você contratar um cara errado hoje, né? Então, é disso que a gente vai falar. E o próprio marketing, né, academicamente falando, ele foi perdendo espaço para novas cadeiras que foram surgindo dentro da disciplina de marketing. Então, né, só pensando em 4 P's, tá? Produto, praça, preço e promoção. Onde o marketing efetivamente, todo mundo, onde os gestores que não são técnicos de marketing entendem que o marketing efetivamente trabalha, é na promoção, é na comunicação da porta para fora. Mas muitas vezes o teu problema não é esse. Né? Você tem uma outra questão, o gestor tem um outro problema ali, e ele fica pensando que contratar pessoas que vão fazer tráfego pago, ou coisa, ou comunicação, ou social media, que é o que é mais popular, né, que é o que é mais vendido e ofertado nos cursos aí do mercado, ele entende que é isso que ele precisa e que marketing é isso. Então, muitas das contratações erradas acontecem justamente por falta de conhecimento técnico de quem contrata. E por isso o exemplo que o Du deu é muito bom, porque, de novo, não desmerecendo, mas dentro da disciplina de marketing existem várias cadeiras, e o gestor que está contratando alguém de marketing não necessariamente ele sabe qual é a cadeira prioritária que ele precisa para que seja ocupada. Ele sempre tende a ocupar a cadeira de comunicação, e muitas vezes ele precisa de alguém de produto, muitas vezes ele precisa... outra estrutura ali, né?
O tema evoluiu muito, né? Tem dados, temos IA, né? Tem um monte de outras coisas que não existia também, né? Sim. Que são cadeiras que no marketing fazem sentido, né? O cara mais de exatas hoje está no marketing. São outras habilidades, né, também. Quando você faz um job description de marketing, cara, você pode pegar desde o engenheiro ao artista plástico. Assim, então, é muito amplo. Mas eu queria antes, né, hoje você vai ver que a pauta a gente não vai seguir nenhum dos itens, mas tudo bem. Porque antes eu queria falar de um erro que eu cometi atuando como CMO as a Service. Foi um aprendizado a duras penas, foi um cliente que por algumas vezes eu corri o risco de perder, consegui resgatar, e na renovação não renovou, né, por uma questão muito clara, que foi também o meu primeiro cliente como CMO as a Service. Eu ainda também estava aprendendo a estruturar todo o processo e tudo mais, mas o que eu percebi, e que é importante ficar claro, tá, principalmente para quem quer exercer esse papel estratégico, que necessariamente a percepção do cliente a respeito da qualidade do seu trabalho estratégico está diretamente relacionado à qualidade da entrega operacional que é executada para este cliente. E isso é um risco absurdo que você tem na mão, porque se não executarem as estratégias que você está planejando, o cliente ele não vai virar e entender, falar assim, não, realmente, a tua estratégia é muito boa, vamos continuar, mas eu não estou conseguindo executar nada. Assim, se não executar a estratégia não faz sentido ter. Então, o CMO as a Service, o marqueteiro estratégico, ele precisa ter a consciência de que se a execução não está sendo feita, por mais que ele não operacionalize efetivamente, faz parte do trabalho dele averiguar o porquê que não está sendo feito e como adequar a estratégia a uma forma de que essa execução seja feita. Porque a percepção de trabalho, a percepção de qualidade do seu trabalho vai estar necessariamente diretamente ligado à entrega. Você está se predispondo a resolver um problema. Então, quando você fala que você é um CMO as a Service ou um marketeiro estratégico, que você não vende horas, que você vende solução, você está prometendo resolver um problema específico. Se a operação não consegue operacionalizar o teu plano, você não está resolvendo mais esse problema. Você não resolve esse problema. Então, a sua oferta de valor não está válida, né? A promessa que você fez não está sendo cumprida. Então, você precisa ter muito cuidado com isso. Esse cliente, basicamente, ele tinha uma ansiedade de crescimento muito forte, mas ele não tinha equipe interna e não tinha interesse de contratar a equipe interna e não tinha interesse de contratar a equipe externa. E como eu estava fazendo bem a parte de transição, o que eu comecei a fazer? Eu comecei a internalizar algumas operações para não perder o cliente. E isso é um risco também que acontece. Porque você começa a inflar a sua demanda, a percepção de valor do cliente passa a ser aquelas entregas que você faz, operacionais, e aí a tua noção estratégica, o teu valor estratégico tende a diminuir àquela entrega operacional. Então, é uma linha muito tênue quando a gente tenta ajudar o cliente a entregar ou como a gente vai fazer essa promessa. Então, é muito importante, eu e o Eduardo, a gente sempre quando vai apresentar uma proposta de CMO as a Service, quando a gente vai dividir cliente, a gente deixa muito claro os papéis e a gente deixa muito claro que a gente não operacionaliza e que vai precisar contratar gente para operacionalizar. E a gente dá até uma estimativa de valores de mercado que a pessoa vai ter que o cliente vai ter que desembolsar para contratar aquelas pessoas. Não necessariamente precisa contratar todo mundo junto, mas a gente já ancora o valor antes mesmo de fazer o diagnóstico, que é para não ter surpresa lá na frente. Então, muitas vezes, acho que 100% das vezes, na verdade, o que acontece é na hora do diagnóstico, depois que a gente entrega o diagnóstico, a gente entende, a gente faz uma projeção de que vai precisar de um social media, um copywriter, um gestor de projeto e um gestor de tráfego. E um designer, sei lá, vamos pensar assim. E aí a gente faz mais ou menos o valor. Na hora que a gente faz o diagnóstico, a gente entende que precisa contratar todo mundo no mesmo tempo. Você pode começar pelo gestor de tráfego, tem uma pessoa interna que já faz as artes, que dá para dar uma melhorada nela, trazer alguém, dá para fazer alguma movimentação interna. Então, a partir disso, a gente tem um manejo
o entendimento do cliente, e aí a gente vai montar o plano de ação focado em como otimizar os recursos que o cliente já tem, seja financeiro, seja de pessoa, para funcionar de uma forma minimamente eficiente para execução do teu plano de ação que você desenhou lá no teu diagnóstico. Então, é diferente o trabalho e é diferente a preocupação que você vai ter na hora que você vai entregar o diagnóstico. E aí difere um pouco da percepção que também o mercado tem de consultoria, né? Que a consultoria ela chega, entrega um problema, levanta o problema, é importante saber qual que é o problema. Sim. E muitas vezes a forma de solucionar não é factível com o cliente ou com a situação do cliente. A gente, como a gente está vendendo a solução e a gente quer um contrato mensal de ter recorrência com aquele cliente, a gente precisa, faz parte do nosso escopo, tornar aquela solução factível. Porque se ela não for factível, não faz sentido você estar ali. Né? Então, acho que essa introdução, essa percepção de que a qualidade do teu trabalho depende da qualidade da entrega da operação e que não é você que faz essa operação, é fundamental você ter, principalmente no modelo de CMOSA Service ou de marqueteiro estratégico. Certo, Du? É isso. E muita gente já ouvi, cara, dos anos aí que eu tenho de marketing, atendendo em assessoria, em agência, em empresa, já ouvi muita gente com receio de fazer isso que a gente acabou de falar, de, puta, eu vou falar que vai custar 5 mil para contratar um cara aqui, mais 3, ele precisa de mais isso, puta, o cara não vai fechar comigo, ele vai desistir. Então deixa fechar, depois a gente vê o que precisa. Mas assim, eu cansei de ver gente falar isso, né, de pessoa não querer falar de custo no começo, o cara acabou de fechar com você, ele tem aquele custo. Aí você vai vir, a primeira coisa que você vai falar é que você vai ter mais custo de equipe e tal. Então, aí vai muito da venda, né? Aí, realmente, a venda foi errada se você estiver fazendo isso e ele tiver essa surpresa, porque nós, quando estamos conversando com um prospect ali para fechamento, a gente deixa claro isso, a gente não deixa escrito ali no papel, mas na negociação fica claro. Nosso papel é esse, que a gente faz isso, a gente pergunta se o cliente tem uma agência, se ele tem funcionário, se ele tem equipe interna, como que ele tem, a gente explica para ele, né? Então não é uma novidade para ele se chegar depois de assinar o contrato e falar que ele vai ter que contratar. Né? Não é um dinheiro novo, ele sabe, mas não sabe o que é. Você só vai dar uma dimensão para ele. E assim, essa dimensão às vezes é difícil porque é uma das coisas que eu mais tenho medo de fazer, porque você pode errar na mosca e acertar na mosca. Errar na mosca é ótimo. Você pode errar de 100% e acertar, porque, cara, você viu um negócio durante poucas horas, poucos dias, um contexto pequeno que você tem do negócio, do mercado, de concorrente, e aí você colocou 2 posições sênior, aí você não precisa de ninguém, precisa do estagiário. Isso pode acontecer, entendeu? De acordo com o que você formatou, você não vai precisar dessas pessoas amanhã. Você vai precisar de dar por exemplo, eu peguei um cliente agora que está nessa fase, não tem CM, não tem sistema nenhum, não tem financeiramente, não sabe quanto gasta em marketing, não tem nada. Então a gente vai fazer no primeiro 30, 45 dias, cara, um trabalho muito mais de levantamento de dados e necessidades que a gente tem para conseguir ter informação para crescer, do que fazer post no Facebook, do que fazer vídeo, do que fazer campanha. Entendeu? Então é isso. Então, e eu não imaginava isso lá atrás. As perguntas que eu fiz, eu sabia que não tinha, mas eu imaginava que tinha alguma coisa. E não tem nada. Então, imagina, as pessoas que já fazem o que fazem o dia a dia vão ter que achar tempo para me atender, fazer um monte de coisa que eu vou pedir, um monte de informação que com certeza não está a um clique e com certeza vai estar tudo pulverizado num monte de sistema, em planilha, em caderninho, na anotação. Então, imagina, então provavelmente o cara vai ter que tratar lá pro segundo ou terceiro mês, entendeu? Então, assim, e não vai precisar contratar todo mundo, então a casa não vai estar tão arrumada para já começar a colocar tanta mídia, tanta energia. Então, é isso. Então, eu sabia disso lá atrás, tinha uma boa impressão, mas uma impressão, um cheiro, não tinha certeza de nada, né? Então, eu acho que é muito disso. É a analogia da água, né? O amigo seu fala, pode entrar que a água tá gelada, tá quente. Pô, o que é para ele, o que é quente para você. Então, quanto tempo faz que ele tá ali na piscina, né? Você tem que entrar na piscina para saber se tá quente ou gelado. Não adianta perguntar para ninguém, olhar de cima, de longe, pôr o dedinho. Então, assim, é isso. Acho que é um assunto bem mais complexo do que parece, tá? É muito negligencia. A grande maioria das pessoas que eu conheço e projetos que eu já vi, peguei,
que foram herdados de outras empresas, que passaram por outras empresas, agências, invariavelmente vem com esse problema aí nas costas. E aí a gente tem três soluções possíveis, né? Dependendo do caso, né? De montagem de time, de organização. Como o Eduardo falou, é um processo onde a gente assume um risco muito alto. Porque a gente está se colocando como responsável pela contratação de uma pessoa que tem que executar alguma coisa, e aí também, até esse processo de contratação, ele não pode ser muito moroso, porque quem está te pagando tem a ansiedade de resolver o problema, né? Então, nesse ponto, o teu networking ajuda muito, né? Você conhecer, ter parceiros, né? De novo, ter vivência de mercado ajuda muito, e ter boa rede de relacionamento ajuda muito para contratar que seja uma agência, para buscar um freela, para buscar até mesmo uma pessoa interna. A gente tem 3 situações que podem ocorrer quando a gente precisa contratar gente para operacionalizar. A primeira situação é você contratar uma agência, contratar um time externo, né? Ou ser um público externo da empresa, então você gerencia uma agência. Tem outra que você gerencia o time interno, né? O público interno do próprio cliente. Ou pode acontecer de você montar um time para atender aquele cliente específico. Né? Eu e o Eduardo, a gente atua das 3 formas. Nesses 3 modelos, tem 3 clientes, tem mais clientes nessas 3 situações. Tem melhor e tem pior? Não. Muda-se o trabalho, muda-se um pouco as regras do jogo, porém, né, depende muito do cliente que você está pegando ali, depende muito de como você está atuando. Então, assim, não tem melhor, não tem pior, tem mais demanda para um lado, menos demanda para o outro. Quando você está gerenciando o time, você tem muito mais trabalho de organizar o time internamente. Quando você está educando alguém do cliente, você tem um trabalho de transferência de conhecimento muito maior para fazer aquela pessoa evoluir. Quando você está com uma agência, um público externo, você vai olhar muito mais indicador e organização de processo para dar segurança para o cliente de que aquela agência vai executar, porque ali foge um pouco de você. Então você tem esses 3 cenários onde você tem que atuar. Você ia fazer algum comentário, Edu? Pensando no resultado final, o resultado final que a gente espera dos 3 modelos é o mesmo, sim. Só que como isso vai acontecer muda completamente. Mas, na minha visão, assim, não muda se a gente for colocar em dedicação nossa do negócio, a mudança não é tão grande, é como você falou, muda o que a gente tem que olhar, né? Para que eu tenho que dar foco num 5 caras terceirizados, freelance que estão em casa, ou uma agência grande que está estruturada e que eu falo com uma pessoa. Então é completamente diferente o cenário, completamente diferente. Mas no final tem que acontecer a mesma coisa, né? Então, num caso você vai ter um trabalho maior para fazer essa gestão de todo o processo, no outro você vai ter mais tempo de análise do que está sendo feito, olhar antes o que vai para o cliente. Então, assim, olhar com mais carinho, porque o cara que é mais frio ali, você acaba vendo mais vezes, toda hora você está olhando, já com uma agência eles vão te mandar alguma coisa para você aprovar. Então, cara, eu acho que é isso. Eu acho que o certo e errado vem muito do momento, né, do cliente. Então, por exemplo, um cliente que a gente fechou recentemente, ele queria fazer um negócio do zero, que nunca tinha feito, ele tinha um nível de exigência X, ele queria muita agilidade, ele queria várias coisas, que você somar tudo isso, o ideal não é colocar isso na mão de vários freelancers para começar. Isso pode acontecer lá na frente, mas no início não é o ideal, por vários fatores, né, que não fazem sentido. Então, é melhor você centralizar numa empresa, em algum ponto de contato onde você tem até uma agilidade maior, mais pessoas e tal, para que isso aconteça. Então, acho que é muito do nosso olhar, né, de momento de cliente, porte de cliente e perfil. Porque tem gente que não quer ter funcionário interno, tem gente que não quer terceirizar, aí vai da pessoa. O cara, às vezes, tem uma política interna na empresa que ele prefere alguma coisa a outra, né? Então, acho que é dançar a dança, a música. É bem isso. Tem essa questão do perfil, era um gancho que eu ia puxar. Quando a gente fala de contratação, né, a gente tem aí um dado, pelo menos há muito tempo atrás, quando eu atendi uma empresa de RH, a gente trabalhava muito com um dado de que mais de 80% das demissões não era por questões técnicas, eram sempre por questões comportamentais. Né? Então, assim, se a gente faz um job description e analisa a pessoa que a gente vai contratar a partir das suas capacidades técnicas,
a gente corre um grande risco de ter problemas comportamentais e gerar uma demissão ou um encerramento de contrato. E a pior coisa que pode acontecer para você por isso que o Eduardo falou que você pode acertar na mosca ou errar na mosca. Porque a pior coisa que pode acontecer para você é num contrato de 12 meses, você trabalhar 4 meses com uma agência e precisar trocar, ou 4 meses com uma pessoa e precisar trocar. Seja funcionário ou agência. Né? Qualquer coisa, assim. Então, assim, é um risco muito grande que você assume, porque essa troca, ela vai ser bastante traumática e você vai ter que correr muito atrás para, né, salvar o tempo perdido, entre aspas, ali na troca. A gente sabe que tem todo um gap ali para dar o tempo de renovação do próximo contrato para você. Então, fora que é caro, né? Fora que é caro contratar. Fora que é caro pra caramba, tem essa. Entendeu? Então, assim, é muito importante também você ter uma análise de perfil mesmo da pessoa. O que eu vou contratar uma pessoa interna, foi um dos casos aí, um dos clientes que a gente pegou recentemente. Ó, a gente identificou que pelo estilo do diretor, pelo estilo da diretoria, precisa ter alguém 100% full time aqui para resolver os problemas que são o nível de problema que aparece. Pela ânsia e necessidade de agilidade que a diretoria tem, não adiantaria ter só uma agência. Porque a agência pede para trocar tal coisa, tem um tempo diferente de execução, tem um tempo diferente para fazer, vai demorar 2 dias para voltar com a aprovação. Esse time não fazia sentido para a necessidade do cliente, então a gente identificou que precisa ser uma pessoa que fica ali dentro full time. Beleza, todo mundo de acordo? Todo mundo de acordo. Vamos fazer entrevista, vamos criar o job description e fazer as entrevistas com essas pessoas. E aí você tem que ter uma leitura de perfil. Então, o que a gente fez nesse caso? Sentei com o RH da empresa, expliquei toda a parte técnica, expliquei qual que era o papel que a gente queria tecnicamente e expliquei para quem essa pessoa ia responder. Aí o RH da empresa já sabia o perfil da gestão que ia ter, então legal, vou buscar uma pessoa já focada nisso aqui. Nesse caso, nesse cliente, eles têm uma estrutura de RH que consegue fazer essa análise, né? Mas se muitas vezes não tem, é mais um risco que você assume, né? Então, assim, até esse direcional. Por exemplo, a escolha da agência de um cliente, a gente fez exatamente o maior critério de seleção da agência foi qual que era o DNA principal da agência, né? A gente precisa de uma agência que tem muito foco de estética. Eu não quero uma agência onde o dono era um cara de performance e abriu a agência. Eu preciso de uma agência onde o dono era o cara do design. Então, precisava de uma fábrica de criativo com design, com outro olhar, porque esse cliente requer isso. Só que quando o cliente está fazendo a contratação de agência, ele não sabe disso, ele não entende isso. Então, cabe a você que está ali tentando mitigar risco, né, diminuir risco de contratação, a entender esses pontos. Entender, cara, beleza, essa pessoa vai dar match com essa aqui, com esse gestor? Vai dar problema, os dois têm esse tal perfil, então não vamos por aí. E aí a gente faz essa contratação e a gente faz essa organização. Então, assim, é muita nuance que tem, é muito feeling, mas, de novo, é algo que se aprende fazendo. Temo, a gente tem 2 clientes que são casos opostos, né? 2 varejos, os 2 únicos varejos que a gente atende são casos opostos. Exato. Um tá zero preocupado com design, o negócio dele é aparecer no Instagram, ver isso aqui, e o outro é 100% design e não tá preocupado, tanto que não quer fazer tráfego agora, que ele quer trabalhar isso aqui, acertar a parte de visual e depois pensar nisso. E, cara, são 2 donos, nós estamos falando com um dono de uma empresa e o dono de outra empresa, e de mercados muito parecidos. Sim. E a gente identificou isso conversando com a pessoa, entendendo, vendo como que ela é, né? Então, muito ela falou, outras coisas a gente entrou em algumas reuniões que ela falou, olha, eu não gostei desse design por causa disso. Ó, eu acho que tá muito feio isso. Já outro cliente nunca falou nada de design, né? Ele falou assim, ó, a gente apareceu nesse vídeo aqui no mês. Então, ele tem uma outra pegada. Então, na hora de você escolher, se você não souber isso, para o cliente, agência é agência. Boa, muito bom. Não tem mais, não existe outra 2 agências, 3 agências diferentes, tudo é agência. Tudo é agência, é igual psicólogo, é igual ortopedista, agência é agência, ele não tem essa percepção que a gente que é de marketing tem.
E foi muito legal você falar isso, Du, porque uma dica que a gente dá, né, se você está nesse momento, pergunta histórico. Quando a pessoa conta o histórico e fala muito assim, nossa, nunca deu certo uma agência aqui, porque nunca uma agência conseguiu fazer tal coisa, tal coisa. Aí você já começa a entender o que é importante para a pessoa. Entregou o ouro já. Já entregou o ouro, entendeu? O outro cliente, por exemplo, assim, o que não liga para design já era o caso assim. A agência fazia mais do mesmo, sabe? Tipo, a reclamação era que faz mais do mesmo. Então a gente falou, cara, ele não precisa de agência, ele precisa de alguém que vai instalar CRM, vai olhar processo interno, vamos mapear a jornada de cliente. Era outro trabalho. Precisava que as coisas de agência continuassem funcionando. Né? Precisava ter isso aqui porque é da ânsia do cliente. Ele precisa ter varejo, precisa ter o material na rua, precisa sair, enfim. Precisa ter uma velocidade particular do varejo, né? Semana a semana, muda a campanha, muda não sei o que lá. Tem essa celeridade do varejo, mas ele estava precisando de outra coisa. Ele tinha outra reclamação com a agência. Esse outro cliente é outra reclamação completamente diferente. Então, você entendendo as dores, entendendo os traumas, principalmente, já te dá uma boa dica do caminho que você tem que seguir para, pelo menos, trazer uma segurança de que a pessoa não vai sofrer de novo com algo que ela já sofreu. O tempo você falando me veio à cabeça, por exemplo, o que acontece que eu vejo muito é que o que você falou, acho que é isso, assim, o designer continua sendo importante, a campanha continua sendo importante, o Obler, o adesivo, não sei o que, beleza. Só que tem outra coisa mais importante. O que acontece na maioria dos casos? A gente dá a mesma importância para as coisas. A gente trata igual as coisas. Um cativozinho lá que vai meta, que ele não vai nem olhar direito o texto, vai aprovar sem ver, e um plano que você vai fazer de gestão interna e treinamento de vendas e tal. Quer dizer, as duas coisas têm o mesmo peso para a agência. Ela trata aquilo internamente com o mesmo peso. Acho que é aí que é o erro. Né? Então é o que a gente acabou de falar. O Temo falou, a gente não deixou de olhar para o lado agência que tem que ser feito. Só que a gente dá quase 10% de atenção e foco nisso. Né? Atenção e foco, eu digo, é quando diz transpiração, né? De olhar e falar, cara, vamos tirar uma tarde para analisar todos os posts e ver isso aqui. Cara, isso, a gente sabe que isso não é o que o cliente vai olhar, a gente sabe que isso tem importância, mas assim, o que a gente faz hoje tá ok, não precisa desse nível, mas eu preciso de 80, 90% de esforço em outra coisa. Né? Já o outro cliente é o contrário. Então, acho que esse é o nosso maior desafio como no dia a dia. Né? Cada cliente tem a sua fruta mais baixa, né, Du? Acho que esse é o ponto. Aí. Né? Nesse cliente era muito claro que precisava de uma organização de dados, uma coisa ali, porque ele estava deixando dinheiro na mesa por não fazer um acompanhamento. Esse outro cliente, a dor principal dele era uma questão de posicionamento de marca, de estruturação. Ambos são clientes, né, mais de 40 anos de mercado, não sei o que lá, mas a marca, a forma de comunicar não representava o que o board, o que a diretoria espera, e nunca conseguiram isso, sempre tiveram muita dificuldade. Então, assim, são momentos distintos, né, necessidades distintas e preocupações distintas, mas que no final tem que dar o mesmo resultado, que é aumentar a venda, que é aumentar o faturamento e tudo mais. Mas você vai partir de um problema principal. Você sempre vai partir de uma questão principal. A gente falou no episódio passado, se não me engano, respeita a história do cliente, que o cliente chegou até ali sem você. Não é porque você está ali vendo possibilidades que a tua ideia é a melhor ideia do mundo e que você vai revolucionar e vai ser o super growth hacker que vai fazer o cara estourar. Respeita a história do cliente. O cara tem uma história, ele chegou até ali com uma série de preocupações que ele tem, uma série de, não é propósito, não é bem índole, mas uma série de, enfim, de anseio, sabe? Na verdade, a empresa reflete muito quem está ali dentro, né? Me faltou a palavra agora. Mas ele tem o seu propósito para chegar até ali, ele tem as suas características para chegar até ali, e ele conseguiu chegar até ali. Não adianta você virar e dar uma ideia falando que ele tem que mudar todas as características e tudo. Não. Você que tem que adequar a sua estratégia de marketing para se manter aquela missão, visão e valores da empresa,
para que aquilo seja mantido, aquela cultura seja mantida, mas que abra mais possibilidades de uma cultura de growth, de uma tentativa, de uma análise para tentativa e erro, uma questão mais de tentar acertar e arriscar um pouco mais sobre uma medida de, né, mais controlada. Então, assim, muito passa de como você enxerga a pessoa que está ali do outro lado da mesa. Então, isso é muito importante e isso, assim, transcende a técnica de marketing. É isso que a gente mais, eu particularmente mais gosto na disciplina marketing, né? Porque é muito lidar com pessoas. Sim, você estava falando, e eu antes de ter os cabelos brancos, quando eu era mais jovem, eu passei algumas vergonhas já com isso, porque eu cheguei a falar para o cliente assim, ó, cara, mas como que você nunca pensou em fazer isso? Ele falou, não, eu já fiz umas 30 vezes, não deu certo. Então, assim, você acha que tá tendo uma baita ideia às vezes, meu, o cara já fez, o cara já testou, o cara já tentou, você acha que tá trazendo uma solução dos problemas dele, esse cara vai debochar de você, ele vai dar risada. Então, antes de sair dando tiro, calma, né? Você pode até dizer, olha, dentro do seu histórico aqui, você já fez A, B, C, D, beleza. Deu certo, não deu? O que foi bom? O que você aprendeu? O que foi ruim? Então, a maneira de se colocar nessa posição muda o jogo. Então, hoje eu nunca chego falando assim, nossa, mas vocês nunca pegaram água gelada? Eu falo, já, cara, gelada na garganta. Eu falo, puta, é verdade. Então, assim, hoje não, eu falo assim, cara, você já tomou água gelada? Já. E como que foi? Não, foi bom nisso, foi ruim naquilo. Vocês acham que vale a pena a gente pensar nisso de novo, bater um papo de novo? Faz muito tempo, será que não é outro momento? Mudou, a pandemia passou, será que o povo não mudou? Então, assim, eu acho que a forma como a gente também fala, sugere e traz assuntos, ela tem que ser muito cuidadosa, assim, a gente tem que tomar muito cuidado. De novo, né, nós estamos falando sobre o negócio dele, sobre a vida dele normalmente, que nem esses dois casos que a gente falou, são empresas familiares de 2 a 3 gerações, algumas que já estão lá, né? Então tem um afeto ali, um carinho pela empresa, um negócio que não dá para explicar. É meio inegável como que isso entra numa equação. Só tem que respeitar, porque é assim, né? Não tem como não ser assim. E tem caso que, por exemplo, você não vai conseguir virar e falar para a pessoa que o problema dela é o produto e a empresa que ela tem. Ou você tá afim de ir embora, a não ser que você... Entendeu? O que dá para você fazer, e também foi um caso real que aconteceu comigo, é você ir tentando estratégias de marketing, vai tentando possibilidades, vai desenhando, fazendo, e com os erros e os aprendizados, você, junto com o cliente, chega à conclusão que o problema pode ser o produto. Ele chega à conclusão, isso é importante. Ele chega à conclusão, esse é o ponto. Você sabe que quando eu me mudei, acho que eu já falei isso aqui no podcast, mas vou falar de novo. Quando eu saí do modelo de agência, comecei com consultoria e tudo mais, queria sempre muito para esse lado mais de conversa com pessoas, teve um cara que me ajudou muito nesse processo, que foi o Antônio Conserva, e ele falou uma frase, cara, que eu queria, né, assim, aquela vontade de tatuar a frase, assim, que era assim, não adianta você apresentar o futuro para quem está no presente. Você tem que fazer a pessoa caminhar com você rumo àquele futuro para que, em um determinado momento, ela enxergue aquele futuro. Se você traz o futuro que você está enxergando para o presente, a pessoa não vai ver. Ela não tem ela não é você. Ela não tem essa percepção que você tem, ela não tem, e nem é para ter mesmo, não dá. Então você tem que fazer a pessoa ir caminhando. E esse cliente aconteceu isso. Eu fiquei com o cliente um pouco mais de um ano, e aí chegou num momento que a gente não conseguiu ter resultado, ele veio, assim, cliente super gente boa, super... Eu virei para ele e falei, a gente tem um problema de gargalo operacional, tudo acaba operacionalizando em você, você fica sem a equipe, a gente não consegue executar, a gente tem essa questão, e por tudo que a gente fez, me levanta uma hipótese de que a gente tem um problema de produto frente à concorrente. Então, a percepção de valor do nosso produto frente aos concorrentes não é legal, a gente tem que mudar essa oferta de valor. Aí o cliente virou e falou, cara, obrigado, você tem razão, não faz sentido a gente continuar com o trabalho, realmente não fazia sentido a gente continuar, porque ele ia precisar fazer esses ajustes internos e tudo mais. Eu falei, cara, e não faz mesmo, beleza, fica aqui o sentimento, não saio feliz, porque a gente não conseguiu ter o resultado que queria, mas faz parte do jogo. Com certeza, se o cara tiver uma próxima empresa, uma outra coisa que precisar, ele vai me chamar pelo nível de honestidade de entrega que eu tive com ele, assim, em abertura. Porque é isso, não deu certo, a gente tentou, fez isso, sabe? E é legal você ter tudo registrado, né? Então isso é importante também.
todos os caminhos e toda a evolução. Então, assim, faz parte do jogo, sabe? Sim. Faz parte do jogo. Quando a gente fala muito de cultura de growth, muita gente pensa na questão do teste AB, né, de hacking, não sei o que lá, mas o growth ele está dentro do marketing mesmo, como uma estratégia de levantamento de hipóteses e validação de hipóteses ou não. Acho que a cultura de growth, eu tive uma aula com o Felipe Xavier, num MMA que eu fiz lá da nova escola de marketing, uns 2 anos atrás, do Rafael Hess, que infelizmente ela não existe mais essa escola, mas quem acompanha o Rafael Hess sabe quem é. Felipe Xavier é um cara, ele mostrou bem ali, ele retratou muito bem como que era a cultura de growth, que o maior erro na cultura de growth é achar que o objetivo final é crescimento. E, na verdade, o objetivo correto que a gente tem que buscar é levantamento de hipóteses e errar rapidamente. Aprender rápido. Levantar novas hipóteses e testar coisas novas. Por que esse termo está neste episódio também relacionado com gestão de time? Porque quando você vai fazer a montagem do time, depois que você fez a montagem, você tem que gerir esse time. Sim. E a organização desse time para uma cultura de tentativa e erro é fundamental para a gente poder subir cada vez mais um degrau junto ao cliente. O pior que pode acontecer quando você faz um contrato de CMO as a Service e você vai renovar, é na renovação o cliente olhar para trás e falar, legal, a gente fez um monte de coisa, mas se você sair hoje, eu estou igualzinho quando eu te contratei. Sim. Então, assim, você tem que ir colocando insumo para o cliente, ele ir tendo um ganho de maturidade cada ação que você vai fazendo. Por exemplo, esse cliente que a gente pegou trouxe uma pessoa interna. Cara, uma pessoa interna e uma agência para resolver o posicionamento. Resolver o posicionamento, a coisa está fluindo, você conseguiu criar um fluxo onde essas aprovações deixa de ser um trauma, beleza, você vai para o próximo passo. O que é o próximo passo? Vou analisar número, vou ver se põe CRM, vou analisar outra coisa. Não sei qual é o próximo passo. Mas a percepção de evolução é quando o problema que você está resolvendo vai mudando. Se você está sempre em busca do mesmo problema, aí isso não está certo. Então, assim, quando a gente fala de cultura de growth, né, e crescimento sustentável, é pensar que a gente vai em busca do próximo problema o mais rápido possível. E aí a gente tem algumas hipóteses que a gente levanta, tenta solucionar, solucionou, beleza, vamos para o próximo. Não solucionou, o que a gente tem de aprendizado para solucionar o mais rápido para a gente poder ir para o próximo. E isso, todo mundo responsável no projeto tem que estar comprado. Se você é o head de marketing, está lá como CMO as a Service, e tem uma pessoa interna do cliente que não está afim de fazer isso, você tem um problema. Se você está com uma agência que a agência não vê uma perspectiva de aumento de contrato e ela quer só cumprir com o arroz e feijão ali dela, tá tudo bem, também pode ser um problema. Se você montou a tua equipe está acomodada e não quer ir resolver outra coisa, também pode ser um problema. Então você tem que ficar muito claro nisso, porque aquilo, empresa que não cresce, decresce, né? Se você manter sempre igual, você está caindo. Então você sempre tem você morre. Você sempre tem que buscar esse crescimento, né? Cara, tem uma coisa que eu acho que é fundamental aí, que eu acho que também acontece muito no mercado, que é o medo de perder o cliente, né? O receio de perder um cliente. Então, quando você começa a contratar uma pessoa, essa pessoa vai ficar tão boa quanto X e não vai mais precisar de você. Tá? Isso é uma coisa muito comum no mercado. E eu vejo completamente diferente, porque eu vejo um rendimento de CMO ou qualquer outro que você faça, seja financeiro, seja qualquer área que você está fazendo, como a gente trabalha, né, prestando essa assessoria, você tem um final ou um próximo passo. Exato. Dificilmente você vai ficar 10 anos fazendo a mesma coisa para a mesma empresa igualzinho, sem mudar nada. Então, se você tem um problema. Você pode até não ter um problema, só que também não evoluiu muito. O cliente também não está muito preocupado, está entrando dinheirinho dele, tem uma margem boa, ele gostou de você, tá beleza. Mas não é o que a gente quer fazer. Porque se você entrar numa empresa
Então vamos dar exemplo dessa empresa que o Temo estava falando que ele contratou agência, contratou interno e tal. Vamos contratar uma pessoa interna? Vamos. Essa pessoa, se ela ficar lá estacionada um ano, nós não vamos ter ganho como CMOs desse projeto. Esse é um ponto. Se essa pessoa crescer e evoluir, nós vamos ter ganhos. Tá? Ganhos de quê? Pô, agilidade, trabalho melhor, vai entender melhor com a gente, vamos conseguir trazer projetos que ela vai entender, ela vai trazer coisas de discussões interessantes, beleza, crescemos. Chega uma hora que ela vai pensar, olhar, vai falar para a chefe dela, eu acho que eu não preciso mais do Eduardo Temo, acho que dá para a gente tocar aqui. Isso pode acontecer, isso não é fracasso, isso é sucesso, porque você pode entrar numa cadeira acima e falar assim, fulaninha, agora que você já está aqui top, eu vou vir uma vez a cada 15 dias, uma vez por mês aqui, você ser o consultor. Nós vamos aqui só falar de assuntos mega estratégias de negócio para você que ganha 10 mil hoje, ganhar 15, ganhar 20, sair de gerente para ir para diretor, para você assumir a holding, para você não sei o quê. Então, assim, você faz com que todo mundo sobe um degrau, não é só o funcionário, não é só você. Então, cara, um contrato ele existe para acabar. Pense nisso. Ele existe para ter um fim. A não ser que seja prestação de serviço constante, né? Pô, comida para um restaurante e eu preciso de tomate. É um contrato com a empresa que vai vender tomate a vida inteira e vai ter tomate a vida inteira. Sim, mas o nosso trabalho, ou ele evolui de alguma maneira, ou o cliente compra uma outra empresa e você começa a trabalhar para outra empresa, ou ele abre um e-commerce que ele não tinha e você começa a atuar no e-commerce. Cara, alguma coisa ao longo do período precisa acontecer para que você agregue algo. E não fique fazendo toda semana, todo mês. Cara, por mais que a gente crie coisa nova, tem ideia e tal, uma hora tem um fim ali, um teto, né, cara? É impossível você ser relevante a vida inteira para o cliente numa mesma posição. Você precisa mudar a posição. Tô falando que não é na mesma, você não é importante, você pode ser de outro. Eu dei um exemplo aqui que é de consultor, de conselho, né? Conselho é umas opções, né? A outra, cara, você sabe que você pode ser dono junto, você pode ser sócio do cara. Não sei, tem dezenas. Se você sentar e começar a pensar, tem várias coisas que você pode fazer para crescer junto com esse cara, ganhar mais dinheiro ali também, né? Então, e aí é o ponto, né? Porque você vai enxergando outras possibilidades de negócio mesmo ali dentro. Se você vai ser fazendo relevante para o cliente, o cliente não vai querer te perder. Simples assim. Se você treinou uma pessoa a ponto do cliente não precisar mais de você, cara, ele não vai querer te perder, ele vai querer te manter ali. Ele sabe a tua capacidade, sabe? Então, assim, acaba sendo meio natural essa proposta. E é isso, se isso acontecer e você encerrar o contrato, tá longe de ser algo ruim. Sim. De novo, esse cara conhece um monte de pessoa que teve problema com uma empresa de marketing, que teve questões que não conseguiu, que deu cabeçada, e que se você resolver o problema do cara, ele vai ser o primeiro a te indicar. Sim. Você pedir 3 recomendações, uma, 2 você fecha, porque é quentíssimo, né? Ele vai contar o caso dele, o que aconteceu com a empresa dele. Então, o cara vai virar e falar assim, cara, nunca ninguém fez funcionar e de repente funciona. É isso. Você quer melhor indicação do que essa? Então, acho que a questão é essa, assim, sabe? Du, vamos falar um pouquinho de indicadores ali, alguma coisa assim de rotina, porque a gente está falando muito de questões aspiracionais, né? Coisa que depende muito do dia a dia. Eu acho que a gente podia entrar no assunto de falar um pouco de rotina de gestão, né? E também que números a gente avalia para saber se a pessoa está tendo um ganho de maturidade, se o cliente está tendo um ganho de maturidade, como que a gente, para onde a gente tem que olhar, beleza, formei o time, né? O que eu preciso olhar, o que eu preciso resolver, qual que vai ser o meu indicador, como que eu faço essa escolha de indicadores? Eu acho que vai depender, evidentemente, do cargo, né, específico que ela tem. Então, o designer tem que olhar algumas coisas, um gestor de tráfego outras, um cara de BI outras. Mas o que eu sempre gosto de fazer e acompanhar essas pessoas que a gente treina é assim: primeiro, ele acabou de chegar, tem a vivência dele, tem a experiência dele, só que ele está entrando num ambiente onde ele é controlado, que você está controlando de alguma maneira, está controlando não de controle, mas de controle de processo, de como que funcionam as coisas. Então, é sua obrigação, como terceirizado mesmo que seja, como gestora, fazer com que você crie para ele uma cartinhazinha ali de o que eu tenho que fazer no primeiro mês, eu tenho que estar bom em quê,
no segundo mês, o que eu tenho que ter avançado no terceiro mês. Então, assim, dá um exemplo muito fácil de todo mundo identificar, área de vendas. Né? Se contar um vendedor, por exemplo, dá um exemplo que depois dá para adequar para qualquer outra área. Esse vendedor, na primeira semana, ele precisa conhecer todos os processos. Onde que põe M, como cadastra, o que é perdido, quando dá perdido, quando não dá, o que é um bom qualificador de um prospect, como que funciona. É isso, ele precisa entender. Ouvir umas reuniões de venda, ouvir umas ligações, participar de algumas reuniões presenciais. Pô, primeira semana é isso. O cara precisa ter conhecimento, ele precisa ter informação. Não adianta falar para ele pegar o telefone e sair ligando, vender. Por mais que ele seja sênior, top, o melhor vendedor que tinha na Coca-Cola, você traz esse cara não sabe o que a sua empresa faz, o que ela é, como que vive, como que os diretores são, não sabe. Então, essa é a primeira semana. Na segunda, cara, faz um roleplay com ele. Ó, vamos aí, faz aí então. Deixa eu ver. Tudo que você passou ali a semana passada, mostra para mim aqui, faz para mim para eu ver. Legal. Aí se o cara vir aqui e falar que o preço tá caro, o que você fala? Puta isso. Então, assim, é isso, cara. Ele teve uma semana para fazer, uma semana como exemplo, e na outra você começa a entender como que foi. E aí você tem um caminho. Foi tudo bem, continua. Foi tudo mal, arruma o que foi mal. Então, ó, você não tá bem em tratar a objeção. Vamos aqui, vamos fazer um treinamento aqui. Tal. Isso o gestor tem que fazer. O gestor da área, cara, o gestor é responsável. Normalmente esse gestor não existe na empresa. É você, como contratou e está fazendo essa rotina com esse funcionário, né? Então você tem que acompanhar isso, porque é de seu interesse que ele desenvolva, que ele cresça. Aí na segunda semana, você vai falar assim, cara, pega aqui duas ligações que a gente perdeu, que foi um lead perdido, que não, o cara falou que não quer mais, e tenta resgatar esse cara. Por quê? Porque já é perdido. Você não está estragando o seu funil ali, pegando um cara que está no funil mesmo, que precisa ser trabalhado, você está pegando um cara para o cara treinar. Fala, tudo que você aprendeu semana passada, coloca em execução em prática. Grava, manda esse cara gravar e ouve depois. Porra, legal que você falou isso, que você falou aquilo, tá? Então, assim, você vai ter essa rotina. Passou a semana que vem, viu que tá tudo ok? Cara, agora você pode pegar o telefone, pode pegar o WhatsApp, pode pegar isso aqui, vai pro CRM, vou te dar 5 leads na semana só para ver como que você funciona e a gente avalia. Cara, depois disso, é isso. Então, assim, é uma sequência lógica de cada profissão, né, de cada área, de cada cadeira que vai atuar, mas é isso. Diferente de você fazer o job description, dá pro cara e fala assim, ó, é isso que você tem que fazer, executa aí é isso aí, tchau. Começa a mandar um monte de trabalho pro cara, entendeu? Tem feedback. E é o que normalmente acontece, que a gente vê acontecendo. Você estava falando, fui lembrando até de a viagem. Ensinamento bíblico, assim, né? Deus nunca fala ele não virou para Moisés e falou assim: você vai libertar o povo do Egito e vai abrir o Mar Vermelho, vai ficar 40 dias no deserto, eles vão querer te matar, depois vai acontecer tal coisa. Deus falou assim: ó, vai falar com o faraó. Sabe? A primeira missão é uma coisa de cada vez, assim, sabe? Não entrega todo o ouro, porque você fala tudo que vai ter que fazer, a pessoa desiste no meio do caminho, né? Lógico. Então, assim, e é legal você fasear, porque fica claro para você também a evolução, né? Sim. E se está acontecendo evolução. Se você joga a problemática como um todo e pede para ele já executar e ele não executa, você não vai conseguir identificar onde que está tendo problema. Sim, O tema, isso que eu falei, eu criei quando eu estava na área comercial, na V4, quando eu tinha minha empresa, eu tinha a gestão comercial, ficava comigo. E eu criei meus playbook de 60, 90 dias. E eu, quando contratava, eu falava, olha, você vai ter 3 touch points aqui. Um de 20 dias, um de 30 e um de tal. Se não acontecer isso nesse tempo, eu te demito, você está sabendo antes, porque, cara, aconteceu. Né? Eu errei na contratação, não deu certo, você, por algum motivo, também não quis fazer o que tem que ser feito, sei lá, mas é isso, entendeu? Porque fica claro, porque senão, cara, você vai mandar o cara embora, ou você vai ficar com ele 6 meses, sabendo que ele não vai aquilo, que você tá vendo que ele não tá evoluindo, e vai ficar, então, assim, cara, demite logo, ajusta, errei, e volta e vai atrás, né? Então, tem que ter esses combinados antes com a pessoa, falar, cara, eu vou te contratar aqui, daqui 30 dias você precisa estar aqui, ó. É daqui 60 aqui, daqui 90 aqui, beleza? Eu vou te ajudar. Não tô falando que eu vou te jogar na jaula e vou embora. Eu vou te ajudar, mas você é o mais importante nessa equação do que eu, né? A sua dedicação, a sua vontade, o seu empenho. Então, tamo junto? Tamo. Compromisso, cara, desde o começo. O cara já assume um compromisso com você de que aquilo lhe faz sentido. Ah, o cara não quer, mais ou menos. Então não deveria estar lá. Tá certo, não contrata. É melhor não contratar. Eu perdi muito vendedor bom por causa disso.
porque o fit dele não tinha a ver com o que a empresa era. Não adianta, velho. O cara queria folgar de sexta e é o dia que a gente mais trabalha de sexta, por exemplo. Não vai dar certo. Não vai dar certo. Então é melhor não contratar. Ia deixar tudo organizado e principalmente você prestar conta desta organização para quem te contratou. Total. Então, nesse momento, você precisa ser mais, assim, preto no branco, categórico possível, assim. Ah, nossa, Eduardo, que no teu Big Five você não tem nada de amabilidade, né? Para pensar assim, cara, desculpa, realmente não dá para ter. Bem-vindo ao mundo dos negócios. Não é uma questão assim, você não está enganando a pessoa. O problema é a pessoa ser mandada embora ou chegar a ponto de ter um desligamento e ela não saber o porquê. Aí você tem um problema. É isso. Não pode ser uma surpresa. E até o nível de comprometimento da pessoa muda ao saber que a qualquer momento, ao saber o caminho que ela precisa percorrer. Sim. Se você falha num ponto de ajuda com ela, e ela sabe que ela precisa percorrer aquele caminho, que ela depende de você, ela vai ser a primeira a vir te cobrar. Esse é o ponto. E aí ela vai te cobrar e vai falar, ó, você não tá me ajudando. Você fala, beleza, realmente, eu não tô te ajudando, vamos lá. E aí você assume a tua também, fechou, ou adequa o cronograma, ou faz valer. Mas o que não pode acontecer é a pessoa, é aquele jogo de empurra, né? O braço curto. Sabe, não, né? Eu precisava da ajuda do Temer, ele não me mandou mensagem e eu não tinha o que fazer. E isso fica muito ruim, porque quando o cliente for cobrar, ele não vai cobrar da pessoa, vai cobrar de você. Você é a pessoa que está ali gerindo, né, esse time. Você é a pessoa que está gerindo esse profissional. Então, se isso não ficar claro, se isso não está exposto, o risco é seu, é você que está assumindo esse risco. Então, assim, seja time interno, seja time externo, é isso, você tem que ter esse trabalho de alinhamento constante. E tem que ter, sempre, de novo, outra coisa que a gente bate direto nos episódios aqui, é alinhamento de expectativa. Né? Eu espero que você na semana 1 esteja aqui, na semana 2 esteja aqui, na semana 3 esteja aqui. Tá plausível para você? Ah, tá, não, super tá. Não andou? Ó, não andou. Por quê? Ah, porque eu não consegui. Então, beleza. Vamos procurar alguém que consiga, sabe? Então, é ser muito categórico, assim, e muito... me faltou a palavra, assim, não é frio, é pragmático. Era essa a palavra. Você tem que ser pragmático, entendeu? Não tem como, porque alguém tá pagando essa conta. Alguém tá pagando. Se a pessoa não tá fazendo o que tá se propondo, o que se propôs, ou o que é necessário fazer, alguém tá pagando, né? E, assim, se não for ela embora agora, amanhã vai você e ela. É isso aí. E muita demissão acontece e o cara não sabe o que ele fala para demitir. Já vi muito isso. Cara, o que nós vamos falar para a pessoa? Que nós estamos demitindo ela por quê? Puta, aí, se você fez isso, você errou, assim, feio, porque a pessoa, quando ela vai ser chamada para ser demitida, ela tem que saber já que ela está sendo chamada para ser demitida. Antes de você chamar, ela já fala, já sei o que vai acontecer. Ela já tem que saber, porque ela passou pelo cartãozinho azul, amarelo, outro amarelo e agora é o vermelho. Ela já sabe, né? Então, é aquilo. Se você combinou com ela de A, B, C e D e ela não fez o A, não fez o B e o C mais ou menos, cara, o que você chamou é para isso. Ó, obrigado, vida que segue, mas aqui, ó, por causa disso, né? A pior coisa é você ser demitido e não ter certeza por quê. E isso é muito comum. Muito comum. A gente acha que não, mas é muito comum. Né? Tá em casa ouvindo, ou já pode ter sido esse cara, ou que já demitiu, ou que já foi demitido, ou que já ouviu alguém fazer isso. Então, esse bem aí que já passou por isso, às vezes, sem refletir muito sobre isso. Você não precisa nem da regra dos 7 amigos, né? Você tem um amigo próximo. Se você não for essa pessoa, você tem um amigo próximo que aconteceu isso. Muito comum. É muito comum. Tem uma outra coisa também que eu acho que está acontecendo bastante. Alguns cargos estão bastante inflacionados, né? Boa. Um problema de custo, né? Então, assim, cara, o copywriter foi o rei há uns 3, 4 anos, sei lá quanto, né? Copywriter era Deus, né? Assim, era o cara que fazia as cartas de venda, que vendia os lançamentos, não sei o quê. Aí virou o copywriter e virou um meio sexy. Todo mundo queria ser sexy, queria ser copywriter. Aí vem o gestor de tráfego. Sobral começou a fazer os cursos dele lá e o gestor de tráfego virou
o Sobral, todo mundo queria cobrar caro. Agora tem a IA, com um monte de gente aí de dados também, de banco de dados. Cara, tá complexo, né, a gente contratar nesse momento aí, não tá? É muito difícil, porque é isso, sabe? O problema é que vende a solução milagrosa, a gente não acredita na solução milagrosa, pelo menos não acredita na solução milagrosa não acredita na mesma solução milagrosa para todo mundo. Pode até acontecer uma solução milagrosa, cada um pode ter uma solução milagrosa, mas não a mesma solução milagrosa para todo mundo. Cada um pode ter o seu milagre, né? Tem milagre para todo mundo, acredito, mas cada um vai ter o seu. Não é o mesmo milagre que vai dar certo para todo mundo. O problema é que se vende que esse milagre vai dar certo para todo mundo. E foi muito legal você falar da questão do copywriter, porque é isso, né? Se você tiver um copywriter bom que vai fazer uma landing page razoável e vai fazer um roteiro de uma VSL, de um vídeo com gravação, você vai vender para caramba. Aí depois era o gestor de tráfego, porque você precisa levar gente para ver essa questão do copy. É mais importante ter volume para correr essa landing page do que ter o copy em si. E agora, com inteligência artificial, a inteligência artificial faz tudo, você não precisa nem de gente, nem de nada para fazer. Então, assim, é muito perigoso você cair nesse modismo, é muito perigoso você cair nesse hype, e é fundamental, na maioria dos casos, você se precaver olhando para fundamentos do marketing mais clássico. Assim. Acho que quando você vai para o fundamento, organiza a casa, faz uma gestão mais transparente, é muito mais difícil você errar e muito mais difícil de você dar bola fora com o seu cliente. Assim. Então, você está precisando do quê? De um social media? Tá, o que esse social media vai fazer? Tenta descrever o maior número de volume, deixa esse job description muito claro ali para fazer uma contratação. E aí, cara, é ir atrás e ver custo-benefício. Vai ter gente que vai cobrar 2 mil, vai ter gente que vai cobrar 9 mil e vai ter gente que vai cobrar 300. Então, assim, depende muito do momento. Então, vai ter hora que você vai precisar do cara de 9 mil. Vai ter hora que você vai precisar do cara de 2. Vai ter hora que você vai precisar do cara de 300. Dificilmente você vai precisar do cara de 300, tá? Mas vamos lá. Até tem casos que precise. Mas, assim, essa análise, esse olhar de mercado, esse entendimento do que é um bom preço, também é fundamental você ter, porque o teu cliente não tem. De novo, para o teu cliente, a agência é a agência. Tem agência que cobra R$300 para fazer um logo, tem agência que cobra 4 mil para fazer um logo, tem agência que cobra 400 mil para fazer um logo. E eu não estou. A gente viu isso. É literal. Recebeu esse orçamento. É literal. A gente recebeu esse orçamento. Para todo mundo é trabalho de branding. Todo mundo vende como trabalho de branding. O de 300, o de 4 mil e o de 400 mil. Para todo mundo é um trabalho de branding. Não, mas o de 400 mil tem tudo. Beleza, o teu cliente não sabe. Tá? Você sabe, você consegue enxergar, o teu cliente não sabe. Então, assim, ter essa percepção de quando está inflacionado o mercado, de como trabalhar. A regra é básica, você tem que ser o mais eficiente possível com o recurso que o teu cliente te disponibiliza. Quanto melhor você zelar pelo recurso do teu cliente, mais confiança ele vai ter com você. Então, quanto mais você vai... Eu, nesses quesitos, assim, nesses casos, eu tento ser o mais conservador possível, assim. Sim. Porque é muito fácil você apostar com o dinheiro do outro. Sim. O Temer, eu acho que para a gente ir para finalmente aí, a gente tem hoje essa preocupação com o dinheiro do cliente, a gente tem que tomar esse cuidado, né? A gente tem que tomando cuidado também de não trazer um cara de 1.000 que conseguir fazer o que precisa. Então, achar esse equilíbrio, né? De achar no mercado para a gente conseguir ter com que isso pare de pé. Mas eu acho que uma das coisas que a gente criou a academia foi por isso, né? Acho que é um assunto que tem tudo a ver com a academia, porque quando a gente estava conversando um dia, a gente falou assim, cara, a academia podia ser não só um ambiente onde marqueteiros conversam, trocam ideias e evoluem, mas podia ser um lugar onde você troca projeto, você arruma parceria,
um designer acha um copy acha um projeto. Então, assim, porque invariavelmente a gente precisa disso todo dia. Ou porque você quer trocar alguém, ou porque alguém quer sair, ou porque você tem um cliente novo, ou porque você precisa fazer um upgrade num cliente que tem um cara mais júnior, você precisa de um mais sênior, ou ao contrário. Então, assim, a nossa vida é olhar para fornecedores o tempo todo, né, buscando isso. Então, assim, a academia, quando a gente falou lá atrás de fazer isso, a gente falou assim, tem uma das portinhas aqui dela que provavelmente tem que ser para isso, né, de trazer pessoas boas que estão respirando o mesmo ar que a gente aqui, pensando igual e estão querendo fazer diferença como a gente, para estar nesse leque, né? Porque é muito mais tranquilo eu pegar uma pessoa que está aqui dentro do que alguém que eu não conheço, ou foi indicado, ou alguém passou, ou eu vi no meu feed, sei lá, né? Então acho que tem um pouco disso também, né? E tem o caminho natural, né, Edu? Se alguém quer sair do operacional e ir para o estratégico, ele não vai fazer isso de uma hora para outra, né? Você vai continuar fazendo algumas coisas operacionais, indo para o estratégico, e aí depois você toma a decisão. Se você terceiriza a questão operacional, que você é bom, que você tem conhecimento técnico para alguém, e vira uma fonte de renda B ali, essa gestão e essa oferta de entrega, enquanto você faz. A parte estratégica. Então, de novo, a gente a gente sabe que todo mundo tem boleto para pagar, a gente sabe como é que é a vida real, então a gente sempre estrutura essa transição da forma mais segura possível. Ninguém vai virar para você e vai mandar meter o louco, demite todos os seus clientes e invista 100% do seu tempo para captar cliente novo no modelo estratégico. Não é isso. Então, assim, você pode chegar, eu não tenho nenhum cliente estratégico, mas eu tenho interesse e eu sou um gestor de tráfego. Beleza, a gente vai montar a mentoria, vamos buscar isso para você. Invariavelmente, a gente tem demanda de gestão de tráfego, a gente tem demanda de design, a gente tem demanda. E é isso, a gente precisa de pessoas. É muito mais fácil para a gente passar para alguém que está dentro da academia, porque a gente está tendo encontros semanais e tendo essa conversa, do que buscar dentro do mercado. E, inclusive, existem alguns projetos menores que, quando a gente precisa sair desse projeto, ou a gente para de caber nesse projeto, a gente coloca alguém para assumir essa cadeira estratégica no nosso lugar também. Entendeu? Então, já aconteceu, inclusive, de botar uma pessoa para olhar isso e fazer um job operacional, mas com um plano de carreira de ir subindo e ter uma visão mais estratégica dentro de um cliente que eu atendo. Então, assim, o ambiente da academia, ele tá para além disso. A gente pode entrar como parceiro no negócio, inclusive. Né? A gente executar o diagnóstico junto com você. Existem alguns modelos ali que a gente pode ajudar você e que a gente tem interesse em que você consiga também, porque é fundamental que esse mercado de marketing ele ganhe essa maturidade a partir dos profissionais de marketing. Acho que no episódio 1 a gente fala a respeito disso, né? Por que academia? Porque o nosso mercado de marketing, cara, não vou nem falar porque dá outro podcast, mas é do jeito que tá, e a culpa é nossa. É a gente que não educa o mercado direito. Então, a ideia da academia é ser esse ambiente onde a gente consiga ter uma educação de mercado e explicar efetivamente qual é o papel do marketing para uma empresa. E não, né, achar que o marketing é só fazer o post, é só fazer o tráfego, é só fazer traqueamento, é só fazer tal coisa. Tem um monte de só fazer, né? Então, acho que esse que é o ponto, né, Edu? Mas não é fácil, mas é possível. Não é fácil, mas é possível. A caminhada é longa, mas é possível. E existem bons exemplos de pessoas que trabalham dessa forma. Esse é o ponto. Sim. Feito. Maravilha. Feito é melhor que perfeito. Maravilha, então, gente. Muito obrigado aí a todo mundo que nos acompanhou aí até o finalzinho do podcast. Acho que é isso, né? Eu tinha alguma coisa que eu ia falar, mas eu esqueci. Fica para a próxima semana. Obrigado. Eu tinha que falar no começo, na abertura, que a gente grava toda sexta-feira por volta das 14 horas. Né? Enfim, no próximo eu tento lembrar. Gente, valeu, obrigado. Até semana que vem lá no YouTube ou no nosso LinkedIn, Academia de Marqueteiros, tanto no YouTube quanto no LinkedIn. Você encontra a gente e é isso. Valeu.